Diga comigo assim: o que faremos de Jesus? Uau! Preste atenção hoje que Deus quer falar contigo. O que nós faremos do Cristo? Já parou para pensar nisso? O que você tem feito de Jesus? O que eu faço do Cristo no meu dia a dia? Como igreja, como família, como sociedade, como amigos, como portadores da palavra, como mensageiros do Sagrado Evangelho. O que a gente tem feito de Jesus, cara? Se você tivesse algo precioso, se você tivesse algo valioso, preste atenção, fica comigo. Você desprezaria esse bem? Imagine você deixar as notas de 100 esparramadas pela sua sala. Uau, pastor, não tenho nota de 100. Claro que tem, está tudo debaixo do seu colchão, amém? Ok, vamos lá na fé. Vamos supor que você tem um diamante, amém? Você vai deixar ele de bobeira? Não, claro que não. Ninguém em sã consciência estaciona o seu carro em uma rua e desce tranquilamente, larga o carro aberto. Obviamente, uma pessoa sensata, ele vai fechar o seu carro e possivelmente ele vai averiguar se os vidros subiram mesmo com o alarme. Uma pessoa sensata, quando sai de casa, ele confere se as portas estão trancadas. Porque esses bens, ainda que necessários, são supérfluos, passageiros, transitórios. Mas todos nós não deixamos isso que se dizemos ser valiosos de qualquer jeito. Então, o que faremos de Jesus? Que tudo que você tem não se compara a Ele. Talvez você seja um bilionário no nosso meio. Talvez você seja um grande empreendedor. Talvez você tenha muitos bens. Mas nada disso se compara ao bem mais valioso, Jesus Cristo. E será que Ele está recebendo o melhor de nós? Será que a nossa conduta diária revela devoção, paixão ou apenas um interesse banal? Quem somos, cara? Porque nós não podemos esquecer quem é o Cristo. O que Ele fez por mim e por você. Ninguém na face da terra teria coragem de morrer no seu lugar, mas Ele morreu. E por causa de você, Ele também ressuscitou. Para te reposicionar a um lugar de honra, a um lugar de vitória e de milagre. Vamos lá! Alguém comigo aí, cara? E esse reposicionamento tem tudo a ver com a nossa filiação. Porque é através da filiação que entendemos e compreendemos quem somos de verdade. Você é herdeiro de Deus. Você compreende? Uau, mas o que nós temos feito de Jesus? Uau. A forma que você vive o Cristo atrai pessoas ou repele pessoas? A forma que você vive o Cristo faz com que alguém deseje caminhar com você ou faz com que alguém deseje se ausentar de você? Quem é Jesus para nós, cara? O que temos feito dele? Vamos lá, Mateus 27, 22. Uma pergunta feita há mais de 2.500 anos e parece que ela é atual, parece que ela está na nossa geração, século 21. Mateus 27, 22. Perguntou então Pilatos: que farei então com Jesus? Chamado quem? Todos responderam. O que o povo respondeu? 1, 2, 3, vamos lá? Uau! Versículo 23. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos.
E eles gritavam ainda mais. O que eles gritavam? 1, 2, 3, vamos lá? Crucifica-o. Bom, Deus hoje quer nos levar ao julgamento de Cristo. E por sinal foi um dos piores julgamentos da história da humanidade. Porque toda pessoa acusada ou levada ao tribunal, ela precisa de um advogado. E Cristo não teve direito a algum. Cristo é levado à noite aos seus acusadores, aqueles que queriam matá-lo. Cristo sofreu uma noite toda. E no outro dia, agora está Pilatos, um grande governador romano. E ele coloca o Cristo diante da sociedade, e ele diz: ei pessoal, o que nós vamos fazer com o Cristo? A multidão que outrora fora curada, liberta, salva, ressuscitada, alimentada pelos pães e peixes que ele multiplicou, foi a mesma multidão que gritou: crucifica ele. Quem é você? Será que você não faz parte dessa multidão egoísta? Que está atrás de Cristo só por um interesse pessoal, individual. A mesma multidão que corre atrás dos milagres, é a mesma multidão que vai. Porque interesse não faz ninguém permanecer. Já viu histórias de amor? Pessoas que são enamoradas por outros, por causa do seu carro, por causa do seu status, por causa da sua faculdade, por causa da sua família. Isso não faz as pessoas permanecerem ligadas umas às outras. Mas quando o amor é verdadeiro, pode chover tempestade, você permanece. Se você está em Cristo por amor, podem balançar o seu barco, você não vai sair dele. Porque você está firmado na rocha. Você está fundamentado na verdadeira palavra. Você não é, afrontado pelos achismos ou pelas acusações que a sociedade diz, porque você vive pelos decretos eternos. É diferente. Você está comigo aqui? Mas quando somos guiados por interesse, quando não somos correspondidos, vamos embora. Porque nós somos imaturos, somos crianças, espiritualmente falando. O que te faz permanecer não é os presentes. O que te faz permanecer é as raízes. Árvores produzem frutos, mas não são os frutos que fazem elas permanecer, mas as suas raízes, aprofundadas no solo, faz ela resistir o calor do sol e a lua à noite com todas as suas intempéries. Ela permanece. Você quer permanecer? Observe as suas raízes. Você quer viver o melhor de Deus? Continue aliançado. Mas qualquer coisa te tira do caminho. Qualquer vento te tira do propósito. Uau, onde vamos chegar? A multidão gritou: crucifica ele. Não, chega de Jesus na terra. Chega desse judeu que perambula no nosso meio, curando e libertando pessoas. Chega disso. Chega de vermos a multidão levantar pela manhã e assentar na mata ou no campo para ouvir as suas palavras. Crucifica ele. Quem é você hoje aqui? Quem sou eu? Parece que a pergunta de Pilatos está sendo falada aqui agora. Parece que, é uma pergunta dentro do nosso ser interior, eclodindo, explodindo dentro de nós. Jância, Paula, Patrícia, Ricardo, Manuel. Ei, o que vocês vão fazer de Jesus? O que vamos fazer dele, cara? As nossas ações revelarão apreço ou desprezo por Cristo. É a sua ação diária, é o seu comportamento
é a sua forma de agir, é a sua forma de pensar, é a sua forma de interagir, é a sua forma de relacionar, é a sua forma de posicionar, sabe? Que vai trazer uma revelação de apreço ou de desprezo por Jesus. Há formas que não agradam a Deus, mas a gente não está muito preocupado com isso, e a gente age conforme a gente pensa que é o correto, porque o importante é ser feliz nesse mundo, e que me exploda o mundo, eu não tenho nada a ver com ninguém, eu estou preocupado comigo, e esse é o nosso grande problema. E a própria palavra diz que quando agimos assim, o nosso Deus é o nosso estômago, ou seja, eu quero produzir tudo para mim mesmo, então eu não estou preocupado com o próximo, eu não estou preocupado com a minha família, eu não estou preocupado com a minha sociedade, eu não estou preocupado com a minha igreja, eu não estou preocupado com nada. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Talvez para você ele seja um amuleto da sorte. Talvez para você Jesus seja simplesmente mais um filósofo que pisou na terra. Talvez para você Jesus seja um mestre de boas palavras que querem conduzir todo mundo ao amor. Quem é Jesus para você, cara? A sua resposta vai definir o seu destino. Porque toda resposta ela é envolvida por ações. Um amor verdadeiro, ele não é fundamentado por palavras. Dizer que eu te amo, todo mundo diz, mas provar que ama, é só para quem a ama de verdade. Você compreende, sim ou não? Sabe, o significado de Cristo para você vai revelar uma devoção, uma paixão. Ah, pastor, eu já saí da igreja inúmeras vezes, por causa disso, por causa daquilo, mas eu garanto que você nunca saiu dela por causa de Jesus. Porque também, se você tivesse entrado por causa dele, você tinha permanecido. Pegou aí? Cara, quem é Jesus para você? Jesus não tem pacto com falsas religiões, cara. Jesus não tem pacto com a religiosidade, que acaba sendo algo mortal na humanidade. Quem é Jesus para nós, cara? Você está aqui hoje por conta de quê? Você veio aqui para quê? Às vezes você está transformando Jesus no seu amuleto da sorte, sabe? Você tem um crucifixo no pescoço e você acha que isso vai ser o seu protetor. Você deixa a sua Bíblia aberta dentro da sua casa no Salmo 91 para espantar vampiros, e isso nem existe. E suas páginas estão amareladas, emboloradas, e você acha que isso vai trazer sorte. Você fez uma tatuagem, Jesus. Você colocou um adesivo no seu carro, Jesus, cara. Deus não está interessado naquilo que você faz. Deus quer ver de fato aquilo que você decidiu ser na pessoa bendita do Cristo. Sabe, há poucos dias eu conversava com um discípulo da igreja, e ele me falava de tantas coisas que ele quer fazer, que ele precisa fazer. Eu falei, cara, você não precisa fazer isso. Você lembra o primeiro convite de Cristo para a humanidade? Vinde a mim todos, e sobre, e o que Jesus prometeu que vai fazer? Eu vos aliviarei. Você já tirou o peso de um ombro de alguém? A primeira coisa que a gente, quando tira o peso sobre o ombro de alguém, o que ele faz? Ele descansa. Mas a nossa tradição religiosa, ela é tão mal, que a gente vem para o Cristo cheio de vontade de fazer alguma coisa. E o segredo é que tudo já foi feito. Você só precisa desfrutar. Você compreende? Mas você quer fazer tudo.
para provar que você é merecedor de alguma coisa, cara, ainda que você construa o maior império do mundo, você não é merecedor de nada. Nada é condicionado a nós. Nada está pautado à sua intelectualidade, à sua fama, o seu dinheiro, nada. Para com isso, cara. Tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo que nós precisamos. Vamos! Meu Deus do céu, cara! Você está comigo aqui, cara? Qual foi a última vez que você falou desse nome? Você tremeu todo, cara. Qual foi a última vez que você falou desse nome e alguém parou para te ouvir, cara? Qual foi a última vez que você postou algo no seu status e alguém entrou e falou assim: cara, eu preciso viver o que você está vivendo? Cara, existe algo então que está desconectado da glória dele. Então você precisa voltar para isso, para essa essência de glória. Sabe como os discípulos eram conhecidos? Como cristãos. Você é conhecido como? Foi em Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Você sabe o que significa cristãos? Pequenos cristos. Ou seja, homens que andavam na mesma atmosfera do Cristo. Por isso a gente fala muito aqui na nossa igreja, na Galileu, cara, nós não estamos preocupados com a aparência, porque nós queremos formar, queremos viver, queremos desenvolver uma essência verdadeira que vem do Pai. O que adianta, cara, você ter uma Bíblia extra GG debaixo do braço? O que adianta você viver de joelhos? O que adianta você viver se sacrificando, se você de fato não revela o Cristo para alguém? Essa é a vida que eu decidi viver, e por sinal é a melhor vida que eu escolhi para viver. Eu não nasci para outra coisa. Temos só 4 anos de existência, maluco. Existe um mundo para nós conquistarmos, e decidimos morrer nisso. Decidimos levar esse amor, essa verdade para as pessoas que estão cansadas de mentira. Do que adianta você estar embalado numa bicicleta 200 por hora e de repente ver uma igreja para e faz o nome do Pai? O que adianta isso? O que adianta você, cara, pelo amor de Deus, me escute, por favor. Nós precisamos melhorar como cristão, cara. Sabe, há algum tempo atrás Deus me feriu com isso. Deus merece discípulos melhores, e o Cristo merece irmãos melhores. Precisamos ser melhor. Precisamos voltar para a essência todo dia. Porque nós compreendemos que a conversão, ela não é imediata. A conversão é um processo diário. Todo dia você se converte um pouco. Todo dia você muda a sua mentalidade. Todo dia você se parece com Cristo. Todo dia você volta para a sua origem. Você compreende? É como a santificação. Ela é progressiva. Estamos em um processo de santificação e de conversão. Sabe, eu fico sempre com o pé atrás quando chegam pessoas e arrotam uma santidade. E esnoba uma conversão, porque eu parei com isso, que eu parei com aquilo, que agora eu sou isso, que eu sou aquilo, e eu vou fazer, cara, eu fico olhando e eu fico pensando, poxa vida, eu tenho 42 anos de idade, não parece, ok, beleza, obrigado. Outros achou que eu estou mais, irmão, te pego na saída. Mas vamos lá, eu tenho 42 anos, eu não me lembro, ok? Mas eu acho que com 1 ano eu comecei a andar. Tem 41 anos que eu exercito caminhar, e eu sou bom para andar, mas de vez em quando eu trupico o meu dedão. Eu não queria, mas aconteceu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? John Stott diz o seguinte:
cristão, ele pode até encontrar o pecado ocasionalmente, mas nunca pode existir uma harmonia entre os dois. Você pode até trupicar o seu pé em uma pedra, mas seria burrice você levantar cedo e dizer: mamãe, papai, meu amor, hoje eu vou chutar uma pedra. Estamos em um processo, e esse processo, de vez em quando, vai dar errado, mas o segredo é contínuo. O segredo é o quê? Mas sabe qual é o nosso erro? A gente para. Eu costumo dizer para os discípulos que andam comigo, para os meninos que eu discipulo: qual é o nosso erro? Cair. Primeiro erro, ficar caído. Segundo erro, cair, levantar e voltar para a perdição. Ah, quer saber? Não, eu não nasci para isso. Quer saber? Eu não vou, sabe? Eu não, quer saber? Eu vou me entregar mesmo. Aí você volta para a estaca zero. Então, o problema não é cair, o problema é ficar caído. O problema é, ao se levantar, pegar uma rota errada. Então você tem que continuar na direção. Você encontrou o caminho? Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você encontrou Ele, por que você vai para uma rota de morte? Por que você não permanece nesse caminho? Vamos lá, Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, 4. Hebreus 6, 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, está falando de nós, para a igreja, ok? Para quem conhece Bíblia, para quem conhece o Cristo. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes de quem? Do Espírito Santo. Versículo 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Versículo 6. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pastor, o que está escrito aí? Quer dizer que uma pessoa que conhece o Cristo e de repente ele fraqueja na fé e ele cai, é impossível que essa pessoa se arrependa? Tem uma vírgula aí. Por que essas pessoas não irão se arrepender? Vamos continuar a leitura? Pois elas estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então você que conhece a palavra, você que é fundamentado pela Bíblia, você que diz que é cristão, quando você cai e insiste em ficar caído, e insiste em viver sujo no lamaçal do pecado, você torna a crucificar o Filho de Deus. E todo dia, muitos de nós estamos crucificando o Cristo de novo. Não de forma literal, não de forma histórica, real, mas de forma relacional, de forma social, de forma espiritual. Por quê? Porque conforme as nossas atitudes, colocamos Cristo de volta à cruz. E esse é o grande erro que cometemos. Eu não quero deixar Cristo ir para a cruz de novo. Eu quero que Ele continue no alto e sublime trono. Como diz a canção, eu vou gastar a minha vida para coroá-lo todo dia. Sabe, eu vou gastar a minha vida para torná-lo famoso. Eu vou desgastar a minha vida, sabe, para promover o verdadeiro evangelho. Mas quando eu tomo decisões banais,
Quando eu, sigo por um caminho de morte, eu estou crucificando Jesus de novo, cara. Que tipo de cristão é você, cara? Você é louco. Você teria coragem de crucificar aquele que morreu por você? Bom, se o escritor de Hebreus diz que é possível nós crucificarmos Jesus de novo, então é possível nós sermos interrogados pela pergunta de Pilatos: o que faremos de Jesus? Bom, pastor, Jesus é muito massa, Jesus é muito top, mas eu não posso assumir Jesus por conta da minha religião. Pô, pastor, Jesus é muito massa, Jesus é muito top, cara, mas eu não posso assumir Jesus por causa das minhas paixões. Ei, fica comigo, desliga o celular, vamos lá. Pô, pastor, eu acho Jesus massa demais, mas só me desculpe, eu não dou conta nem de ficar dentro do culto. Eu não consigo ficar aqui um minuto, e entregar a Ele a minha verdadeira adoração. Ah, pastor, Jesus é top, Jesus é massa, Ele verdadeiramente é um herói, mas eu não estou muito disposto a assumir Ele não, por causa das minhas amizades. Oh, que legal, um dia, escuta, para você não cair da cadeira, nós estaremos diante de Deus. E eu acredito que Deus fará a mesma pergunta de Pilatos para a humanidade: ei, José, o que você fez do Cristo? Isso não faz você tremer nas bases? Isso não te faz ficar um pouco amedrontado, temeroso? Imagine você diante de Deus. A terra vai sumir, cara. A terra não comporta a glória de Deus. E vai estar você lá. E Deus vai te perguntar: o que você fez do Cristo? Primeiro, você não pode mentir, porque Ele é o Pai da verdade. Segundo, você não pode dar desculpa, pois Ele sabe toda a trajetória da sua vida. E o que nós vamos falar para Ele? Ah, Deus, é o seguinte, quando, eu estava, eu fui, eu fiz. Espera aí. Não, Ele só quer uma resposta: o que você fez dele? Quantas vezes nós desprezamos Jesus, cara? Cara, pelo amor de Deus, cara. Como que você conhece a palavra e volta a viver uma vida banal? Como que você conhece a verdade e volta a acender vela? Cara, que loucura é essa? Peraí. É a mesma coisa de um prisioneiro, um escravo. É a mesma coisa, vamos lá para o tempo da escravidão, vamos voltar lá atrás. Vamos voltar lá. Vamos lá na princesa Isabel. De repente você é um escravo, que sofria na mão de um carrasco, nas mãos de um capataz, durante anos e anos. E de repente você nunca saiu da senzala, você nunca ficou livre dos grilhões, e de repente entra alguém naquele lugar, e ele compra você. Ele rasga a sua dívida, ele te coloca num cavalo e ele te leva para ver o mar. Você contempla a beleza natural, você bebe uma água de coco, você entra no mar pela primeira vez, você come camarão, você come uma lagosta, você bebe Coca-Cola pela primeira vez. A sua vida está a mil maravilhas, de vento em popa, você é livre. Mas de repente o homem que te libertou vê você colocar uma mochila nas costas e voltar pelo mesmo caminho. E ele diz para você: para onde você está indo? E você diz: eu vou voltar para a senzala. Cara, isso é loucura, sim ou não? Sim. Mas muitos de nós fazemos isso. Desprezamos o amor da nossa mãe, desprezamos o amor do nosso pai, desprezamos o amor dos nossos filhos, desprezamos o amor da nossa família, desprezamos o amor de Deus e voltamos para a senzala. Você já abriu a gaiola de um passarinho? Ele vaza na braquiara. Só os canarinhos que são bobos fica lá perto,
Cara, quem nasceu para voar, mano, não dá conta de ficar rastejando. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para viver o melhor de Deus. Você nasceu para viver as promessas do Pai. Uau! E que dia que você vai revolucionar a sua vida? Que dia que você vai tomar a decisão certa? Não desperdice essa noite, por favor. Não desperdice 30 minutos que você está sentado me ouvindo. Mais 20 minutos de uma adoração que trouxe o céu para nós. Não desperdice isso. Não faça isso com Jesus, cara. Lembra que toda vez que você volta à sua banalidade, você está pregando Cristo na cruz. Lembra disso. Sabe, eu decidi viver Jesus, cara. Eu decidi abrir mão de tudo pelo Cristo. Eu sei que Deus tem muitas coisas ainda a serem concluídas na minha história, na minha vida, na nossa igreja. Cara, mas eu estou pronto para encontrar com Ele. Porque Ele é o meu amado, cara. Nada é mais importante do que Jesus na minha vida. Eu abro mão de tudo, cara. Só que a gente não vive essa paixão por Ele, porque a gente ainda está flertando com as coisas do mundo. Você sabe o que é flerte? Flerte é quando você passa, olha para algo e fica encantado. E isso também é erro. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. 1 Coríntios 15, 3. Vamos ver o que Paulo fala para nós. Pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que eu recebi. E o que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus apagou a nossa dívida. Você não seria grato a uma pessoa que liquidou as suas dívidas? Tem alguém devendo aqui 1 milhão? Por gentileza, levante a mão. 1 milhão de reais, alguém deve? Não? Dou-lhe 1, 2, não? Ninguém? Ok. Não vou falar que você está devendo 100 reais, porque pode ser que a maioria levanta a mão. Esqueceu de pagar a sogra, o cunhado, até a própria esposa. Bem, me empresta 100. Esse trem é um negócio chato. Ok. Mas vamos dizer que você devesse 1 milhão. E de repente chegasse um judeu na porta da sua casa, com 30 anos de idade, cabelos caídos aos ombros, e ele dissesse: olá, tudo bem? Está aqui a sua dívida de 1 milhão que você tinha com o Ricardo. E você fala: como assim? Não, eu trouxe a cédula, eu rasguei, eu paguei a sua dívida. Você não chamaria esse homem nem para entrar, para tomar um café contigo? Você não ajoelharia nos pés desse homem e dizia: muito obrigado? Você não pularia nessa pessoa e daria um abraço nela e diria: uau, cara, como assim? E de repente o seu telefone toca, é o Ricardo, e o Ricardo diz para você: olha, Zé, fica tranquilo, viu? Passou esse judeu aqui, pagou a sua dívida, o nome dele é Jesus de Nazaré, você não deve mais nada, você não tem culpa no cartório, você está livre, pode ficar à vontade. E o seguinte, eu tenho mais coisa para te emprestar se você quiser. Você fala assim: jamais, a dívida foi rasgada, nunca mais eu volto, está tudo pago. Ah, você pode dizer isso, cara? Está tudo pago, você é livre. Não existe condenação para quem está em Cristo. Você precisa desfrutar da sua liberdade. Você compreende? Você precisa valorizar a sua liberdade. Você precisa valorizar aquilo que Cristo te fez. Isso é fundamental na sua vida.
Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler. Evangelho de João 3,16. Todo mundo conhece esse texto clássico de João. Evangelho de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho, vamos lá? Unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tem o quê? Uau, então o segredo é crer em quem? Em Jesus. Não é crer no Papa, muito menos no pastor, mas é crer no Cristo. É crer em Jesus. Então, quem crer em Cristo, ele tem a vida eterna. Vamos lá, 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse o quê? Salvo por meio dele. Então preste atenção, olha para mim, Deus não é mau, Deus é top, Deus é bom, demais da conta. Porque Ele envia o Filho dele com uma finalidade, preste atenção, qual é a finalidade de Jesus na terra? Diga comigo, 1, 2, 3, salvar o mundo. Pronto. Então, Deus envia o Filho para que o mundo seja salvo. Mas peraí, mas então por que tem pessoas se perdendo? Peraí, por que tem pessoas indo para o inferno? Por que tem pessoas vivendo uma vida degradante todo dia? Por que será? Vamos ver o versículo 18, a resposta está aqui. Não é coisa de pastor, é coisa de Bíblia. Quem nele crê, não é o quê? Pronto. Mas quem não crê, vamos repetir isso. Mas quem não crê, não estará, já está. Ai, pastor, minha vida não dá certo. É porque você não crê de verdade em Cristo. A condenação já está sobre você. A condenação por não crer em Cristo te faz prisioneiro de Satanás. A condenação por não crer no verdadeiro evangelho faz de você prisioneiro da sua própria carne. Lembra quando você diz assim: ai, bem que eu queria, eu não dou conta de deixar disso. Você está vivendo uma condenação. Por que você vive essa condenação? Porque você deixou de crer certo para viver certo.